A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, testemunhos e notícias. Irmãos, nós vamos colocar aqui testemunhos do irmão José Hamilton e do irmão médico solteiro de Ponta Grossa, Paraná, no culto da reunião de jovens e menores em bom sucesso. E não da mocidade, melhor dizendo, né, irmãos? E nós vamos ouvir aqui o que Deus tem feito na vida dos seus filhos, né, irmãos? Preste bem atenção nesses dois testemunhos, irmãos. É para aumentar a nossa fé. Vamos ouvir? O que ele falou, eu pensando, meu Deus. Bem que meu pai falou que um dia eu ouvi a voz de Deus, esse ambiente não presta mais. Chamei os amigos, falei, nunca mais eu canto. Ainda fizemos aquela apresentação aquele dia, com respeito. Aí fui embora para casa no outro dia, morava longe, aquele evento. Cheguei lá, bati no portão, o trinco, fui abrir, minha mãe já olhou da janela e já falou, o que está acontecendo? Depois de 6 anos. O que está acontecendo? Eu lá no portão, mãe, Deus falou comigo. A partir de hoje eu vou servir a Deus. Ela saiu no meio do quintal, levantou as duas mãos para o céu e começou a agradecer a Deus do jeito que ela estava. Senhor, graça te dou por trazer o meu filho com toda a saúde para ser o nosso companheiro, para te servir. Mas a minha mãe, antes disso, saía para ir para o culto. 1000 metros, naquele bairro violento, na zona leste de Porto Velho. Ia congregar na Esperança da Comunidade, com meu pai na missão, 100 km para ir, 100 para voltar. Nem sempre a minha mãe ia com ele, mas ela ia andandinho a pé ali para a Esperança da Comunidade, de noitezinha, lá, escurecendo. A minha mãe saindo com a bolsa dela, o véu lá dentro da bolsa, filho e mãe. A roupa composta, o cabelo crescido, como sempre a minha saudosa mãe teve. Aleluia! Onde que eu estava? Na frente da minha casa, na varanda do centro comunitário, com o microfone na mão, uma caixa de som dessa altura, com uma playback lá, e ensaiando as nossas músicas, e o povo passava, os crentes, os descrentes, e dizia: olha o filho do seu Marinho aí, é cantor dessa música aí. E passava os irmãos, paravam e ficavam olhando. É o filho do irmão Marinho, né? É o filho do irmão Marinho. Vamos para a missão, a mãe dele está indo para a igreja, olha ali. Só Deus na vida desse homem, homem provado. Não entende a cultura de o que vai dar esse rapaz. Não vai dar nada que presta. Isso é um malandro. Mas passou uma velhinha que nunca casou. Deus recolheu virgem, ela e a irmã dela. Tia Maria, tia Lola. Irmã Maria, irmã Lola. Passou uma delas, olhou assim com a javista cansada, e quando ela me viu rimando lá, ela falou assim: olha, é o filho do irmão Maria, olha, esse vai pregar um dia. Olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele fala, o que ele está falando aí, até que é verdade. Isso aí está acontecendo no mundo mesmo. Esse vai pregar um dia. E Deus falar comigo, mas naquela tarde foi diferente. A minha mãe agradeceu a Deus. Eu entrei para dentro de casa, aleluia. Fui para o meu quarto. Uma guerra começou muito grande. O adversário dizendo: tu não vai permanecer, não vai deixar música, não vai deixar o esporte, não vai deixar a namorada, não vai deixar os amigos. Bendito é o Senhor. Uma guerra tão grande, o inimigo falando no meu ouvido. Eu entrei no meu quarto, olhei com um som grandão que eu escutava minhas músicas, olhei naquela aflição, comecei a rolar na cama, uma angústia tão grande, uma guerra. Glória ao Senhor, de repente, o Senhor me fez lembrar que na gaveta daquele armário tinha uma fita cassete antiga, de mais ou menos uns 6 músicos do interior de São Paulo, fazendo uma missão no Paraguai, gravaram aquela fita. Quando meu pai visitou meu irmão em São Paulo, na despedida, ele falou: Hamilton, está no mundão, leva essa fita para ele que Deus me pede para mandar para ele.
joguei na gaveta, naquela aflição, o Senhor lembrou da fita a mim, eu fui peguei, bati a poeira, liguei e começou a tocar o hino grandioso és tu, e Deus converteu a minha alma. Comecei a chorar, não parava mais. Chorei umas 3, 4 horas. Quando foi de tardezinha, eu não tinha bebido água nem comido nada. Só chorando e sentindo a virtude. Deus só não me selou aquele dia, porque aguardava um pouco para outra ocasião. Aleluia, glória ao Senhor. Tem alguém aqui que o Senhor vem te abençoando, te alegrando, vem trabalhando na tua vida, e o Senhor está guardando alguma coisa para esta ocasião. Saí na porta do quarto, tocou a fita umas 5 vezes para que derreter o som. Aleluia. Sentimento do anjo da igreja, mandar a fita. Aleluia. Glória a Jesus. Nas coisas simples nós ouvimos aqui, nas coisas simples Deus opera. Saí na porta do quarto, abri e falei, mãe, passa aquela roupa que eu uso para o trabalho, aquela roupinha social que hoje eu vou na igreja com a senhora. Minha mãe passou a minha roupa e eu presenciei, irmão, vivi. Aleluia, as irmãs sabem, principalmente que para passar roupa tem que dar uma borrifadinha de água. As lágrimas dela borrifavam a roupa que eu ia na igreja com ela. Tem pai aqui, tem esperando em Deus, quando acontece a obra, a misericórdia de Deus vai passar na tua casa. Enfim, aquela roupa, peguei o alívio e a que ela me deu, e saí concordando aquilo que aquela roupa não era mais roupa social do lado da minha mãe. Aleluia, eu falei, mãe, eu não lembro nem os hinos direito, estava ouvindo hoje, mas tem hino que eu me recordei, tem hino que eu não recordei. Ó, mãe, eu quero congregar uns 60 dias, mãe. Do jeito que eu estou aqui, se eu for no batismo hoje, eu quero congregar uns dias. Eu quero congregar uns dias, mãe. Pelo menos 60 dias. Vamos lá congregar na central, porque eu já conheci a central hoje. Aí vem a irmã Zica, outra velhinha consagrada, meu Deus. Na obra de Deus não tem aposentadoria, viu, irmão? No futebol tem aposentadoria, na Fórmula 1 tem aposentadoria, aleluia, no esporte tem aposentadoria, na obra de Deus não tem aposentadoria, aleluia, aquela velhinha andando cansadinha, aleluia, bendito é o Senhor, chegou e falou, ô irmã Leni, que glória, é aquele teu filho que ensaia aquelas músicas, é ele, e parece que ele vai para a igreja hoje, ele vai, aí já pulei na frente, né, animado que nem Pedro, né? Eu vou, nós vamos, e nós vamos na central hoje. Ela falou, vai que tem batismo. Eu não vou mais. Por que eu batizo hoje? Eu esperei 6 anos, mas calma. Não vou no batismo, não. Vou na outra, na Afonso Pena. Levantou o Zé Primo, mais de 80 anos, pregou assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso foi em 2002, aliviou tanto que nós já estamos em 2025 e nós estamos aqui dando glória a Deus. Quando saímos do culto, eu tinha que ir para a casa do irmão Jonas, quando ela congregava no centro, que o meu pai vinha do Jaci e encontrava na casa do irmão Jonas, que era um quarteirão da igreja Afonso Pena. Meu pai vinha da missão dele toda vez, quando a minha mãe estava esperando lá, era só ela. E agora? Ele vem na missão dele, encosta o carro para buscar minha mãe para ir para a Zona Leste. Quando ele olha minha mãe e eu do lado, ó. O olho cheio de lágrimas, então chorar. O que vocês acham, mocidade? Deus ama, a mocidade não ama. Deus ama os filhos dos crentes, não ama. Deus ama o que Deus marcou para a obra, não ama. Deus muda ou não muda, Deus transforma ou não transforma. Quem crê que Deus transforma, é reunião da mocidade, é festa, é glória, é transformação, é mudança, é virada de cativeiro, é queda que vai rolar, é caminhão que Deus vai quebrar, é conversão que Deus vai fazer. Prepare, irmão Jair, prepare o batismo.
que vem da caravana se prepara. Tua mãe que chorou vai cantar. Cadê quem entrou na guerra? Quem entrou na guerra? Quem entrou na guerra solta o glória. Quem entrou na guerra solta o ligado. Quem entrou na guerra anuncia pro inferno. E tu foi chamado para ir pro céu. Glória a Jesus. Não deixa acabar o glória na igreja. Porque silêncio, como disse o irmão Matias, quase 40 anos de oração. Silêncio no cemitério. Quando ela falou assim, meu esposo, olha que obra, eu já sabia, bem tranquilo. Por que sabia não me falou nada? Ele disse assim, nós estávamos no bairro Esperança da Comunidade, num culto de busca dos dons de Deus, aonde a glória de Deus desceu naquela igreja. Deus fez uma festa espiritual e na saudação, o irmão Josué Araújo, ele colocou o ouvido perto, a boca perto do meu ouvido e disse assim, se prepara, irmão Marinho, homem provado na terra, por esses dias eu estou cercando os caminhos do teu filho. Aleluia. Aquela clarineta que está em cima do guarda-roupa, o irmão vai tirar de lá e ele vai louvar o nome de Deus do teu lado. E essa boca que dizia para o meu pai, não assovia esse hino que eu não quero nem ouvir. Eu não aceitava que ele assoviava o hino. Sabe o que eu falei para ele? Eu quero meu batismo. Mas eu quero batizar lá onde o Senhor atende, Pai. Quando foi o próximo domingo, já fomos para lá acompanhando ele. Chegou lá, estava construindo um muro lá na igreja. Aleluia. Quando eu chego meu pai com o filho, algum pensou, será que é aquele de São Paulo? Não é. Será que aquele outro já foi cooperador aqui? Não, não é aquele também. E esse aí eu não conhecia. O outro foi esse aí, aquele caçudo que estava no mundão. Aí, ó. Olha o homem de Deus aí do lado do filho. O filho do lado dele. Quando eu fui agradecer a Deus o alimento e o trabalho, irmãos, era só glória. E lá em Jaciparabal descia as águas do Santo Batismo. Lá eu me despedi na reunião da mocidade. O meu irmão ancião em São Paulo atendeu a minha despedida. Aleluia. Um dia eu estava num culto, glória, eu sou ainda solteiro. Aleluia. Bendito Deus, parecia um culto frio, mas com a glória desceu na minha cabeça. E Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus me fez saber aquela que ia ser minha esposa, eu fui lá na casa da família. Falei, ó, eu não quero namorar, não quero conversa fiada, eu quero assumir um compromisso. Não ri não, hein? Quero assumir um compromisso, quero casar com a tua filha. Não morre de mim. Eles tinham uma filha de 17 anos e outra de 14. Ele pensou que era da 17, deu uns glória, uns calamaraia, uns pulos e falou: aí vem, falei que Deus chega. Eu falei: é de 14. Amigo lá, profeta que não vale sustento para esse é pedofilia, meu filho. Vai pegar para criar. Eu falei: não estou certo do que Deus falou. Irmão, não tem namoro. Quando ela completar 16, é casamento. Aqui não, Jacaré. Falei: Jacaré, me respeita, irmão. Contei um milagre lá na igreja, deu um moleque com importância no meu bolso, que pagou a passagem de ida e de volta de Porto Velho a Cacoal. O surdo falou também: levanta a pedida. Não, contei a obra, irmão, sentiu. Cada viagem que eu fizer fazer, ela era dinheiro no meu bolso, pagar minha passagem. Até isso. Para resumir, Deus preparou, que ela completou a idade, o Senhor preparou, vim de Porto Velho, precisava de um carro de carroceria. Falei: bom, trazer a esposa, né? E nessa carroceria os presentes. Fui lá no doutor antes, um advogado lá, minha esposa é advogada, não estou falando mal de advogado, não.
A esposa do meu pai também é advogada. Eu gosto dos advogados, viu? Se eu pudesse, eu fazia direito. Eu acho muito linda essa profissão. Toda profissão exercida dignamente é honrada diante de Deus. Cheguei lá naquele camarada que ia fazer um casamento, ele era juiz de paz também, ele não dizia Deus abençoe o casal, nunca falou. Falou de Deus. Eu fui lá e disse que inocência, não era por nome de Deus ser glorificado. Doutoras, tem um carro para me alugar? Ué, para que você quer? Para mim ir lá em Cacoal, casar e trazer minha esposa e os presentes que Deus vai preparar na carroceria. Eu quero um carro de carroceria. Ele falou, o que você quer? Para que casar? Por quê? Porque Deus vai preparar um carro para mim. Ele falou, Deus prepara? Deixa de ser bobo, rapaz. Deus não prepara nada. Deus nem existe, rapaz. Deixa de ilusão. Você quer ver só? Pegou uma prateada desse tamanho, uma 9 milímetros, falou, dou um tiro na tua cabeça, quero ver se teu Deus vira você. Eu parei, meu Deus do céu. O senhor não quer alugar o carro para mim? Não. Tá bom. Aí. Aquele um quarteirão até a minha casa, eu fui chorando. A pessoa ter coragem de afrontar o nosso Deus dessa forma. Um ser que desfruta do oxigênio que Deus provê, do alimento que Deus provê, e não reconhecer a grandeza desse Deus que você está dando glória para Ele. Chorando e conversando com Deus. Quando eu cheguei lá, tinha 2 homens dentro do nosso estabelecimento. E o meu pai. Quando eu entrei, meu pai falou, pode saudar os irmãos. Aos violões. Falei, quem que é os irmãos? Um falou assim, o meu sogro é da congregação, eu não sou batizado. Ele pregou o evangelho para mim, quantas vezes eu não quis aceitar. Agora eu vim embora aqui de Campo Grande para Porto Velho, e aqui eu estou numa angústia de morte, e eu vou dizer uma coisa, não tem outro caminho a não ser servir a Deus, meu sogro estava certo. E eu vou servir a Deus agora. Inclusive ele batizou depois, fazer comum na Afonso Pena. Aquele fechou a boca, falou que Deus é tudo e tudo. O outro abriu a boca e falou, eu tocava instrumento na orquestra. O meu irmão é o irmão Elcio Bahia, do Senhor de Pimenta Bueno. Eu não dei valor. Eu não dei valor. Hoje eu estou no mundo jogado, sem liberdade, sem esperança, sem alegria, sem nada. Perdi tudo, me arrependo. Me arrependo. Se eu pudesse voltar. Quando ele fechou a boca, o Senhor falou ali atrás, um falou que eu não sou nada. Aqui eu estou tomando 2 para dizer que eu sou tudo. Glória ao Senhor. Meu pai falou, quer ver só? Vamos tocar um hino ali no fundo agora. Tocamos um hino lá, oramos a Deus. Deus entrou com a glória tão grande, o Senhor falou no meu coração, agora vai que eu vou preparar o carro. Aí eu saí pro outro lado. Desci um quarteirão para baixo, outras esquerdas e cheguei na garagem do Chicão Veículos. Cheguei lá e falei, ô Chicão, bom dia, tudo bem, tudo bem? Chicão, preciso falar com você, rapaz. Eu vou casar. Ele falou, vai Cacol, minha apelidada de Cacol. Cacol, vai casar? Eu vou em Cacol. É mesmo? Que beleza, Cacol, que bom, parabéns. Falei, Deus preparou meu casamento, eu vou lá. Mas Deus é bom mesmo, Cacol. E outra coisa que eu vou falar para você. Teu pai é um exemplo, rapaz. Seu pai é um homem de Deus. Aleluia, admiro a família de vocês. Vocês são a luz aqui nesse lugar. Todo mundo fala de vocês. E olha, eu vou falar para você. Esse Deus que você falou que já preparou o casamento, já estou um sentimento aqui. Vai ali no escritório, pede para o meu funcionário lá uma chave daquela saveiro branca e a documentação dela. E pode ir para a tua viagem. Mas eu quero alugar, Chicão. Não, você não vai alugar nada. É para você ir. Isso é um presente de casamento para você. Aleluia! Mas quanto que é o aluguel? É uns R$200 a diária. Chicão, eu vou ficar 7 dias. Pode ficar quanto tempo você quiser. O teu Deus! O teu Deus! Ai, irmão! Ai, irmão! Peguei aquele carrinho, ó. Saí dando glória a Deus. Desci lá, casei. Aleluia, voltei. Aleluia. Foi engraçado. E na volta foi da lua de mel. Paramos no lugar. Quebrou a chave dentro da igreja. Para ficar melhor.
E aí, com muita luta no escuro, vendo um chaveiro. E aí o homem também não sabia quem nós éramos. E tanta luta ele tentando tirar lá para consertar. E nós ali, os pernilongos, minha esposa. E o que era festa já começou a vir, né? E a gente pensa que é só lua de mel, né? Sabe o que o homem falou para mim? Ele falou: de onde vocês vêm assim? Eu falei: nós casamos. E estamos vindo da lua de mel. Aí ele: lua de fel, do meu ponto de vista. Todo aquele tempo no escuro, espelho. Sei que Deus pôs a mão, mexeu lá, e ó, fomos embora. E com 2 anos o Senhor nos separou para cooperador de jovens. Uma energia em cima de um tocos. Tinha 6 salmistas. Sabe o que falaram para mim? Se prepare que aquela igrejinha vai fechar. Ali na beira do Rio Madeiro, terreno sem documento, o cooperador fez por conta. Quando ele falou assim, eu falei: mas lá está o nome do Senhor Jesus. Ai, meu Deus do céu, não quero mais hoje. Há 60 dias atrás eu tinha sido dispensado da igreja. Já viu ser dispensado da igreja? Eu tinha sido dispensado de time de futebol, mas de igreja não tinha sido dispensado aqui. O velhinho me chamou para você, vai ser meu auxiliar de cooperador. Eu falei: muito seguro, irmão. Jair, se Deus visitasse o povo, ele achava ruim. E aí Deus deu umas palavras lá devagarinho, assim, para não ofender ele. Mas teve um dia que não teve jeito. Deus tomou as 7 velhinhas que tinha lá, tudo viúva, marchando no meio da salinha, falando em língua, e desceram aquele morro do bairro Bocano, falando em língua. Ele me chamou do lado, o povo na frente da igreja, não queria ir embora da salinha, ele me chamou do lado e falou: meu filho, até hoje o irmão foi meu auxiliar, mas a partir de hoje o irmão está dispensado. Glória. Dispensado, eu ouvi isso quando eu treinava futebol lá no América de Ponta Grossa, no clube lá. Pois eu venho, o irmão está dispensado, a tua missão acabou. Vai fazer comigo lá em tal lugar lá? Eu falei: ô irmão, agora o irmão vai me perdoar, já que aqui eu não sou mais auxiliar de cooperador, o senhor vai me guiar. Com 60 dias, fui apresentado para cooperador de jovem, aonde não tinha salmista, tinha 6 ali, melhor. O irmão falou: vai fechar aquilo lá, se prepara. Eu falei: ia fechar, porque agora não vai mais. E aí, na minha inocência, eu falei: eu vou pregar umas doutrinas lá, vai santificar essa mocidade, vai encher. Eu comecei pregando doutrina, daqui a pouco eu estava servindo cachorro quente. E bala, e picolé, e irmão de fora, e glória, aleluia, e buscando os dons. Eu vou falar para a irmandade, a igreja que ia fechar, com 6 meses, tinha 60 salmistas. Teve um culto lá que deu um ônibus de 45 lugares e 45 veículos. Deus selou 7 com a promessa e um tinha leucemia. Deus deu um sangue novo para ele. Com 2 anos ali, o Senhor preparou uma casa de oração chamada Bairro Flamboyante. Primeira Santa Ceia daquela igreja, foi o dia da minha apresentação. Servi a Deus ali 6 anos e aquela igreja foi ampliada, foi preparado um estacionamento que não tocasse aeroporto e ficou ali uns 140 irmãos participando da Santa Ceia. E Deus preparou nossa vida, chegamos em janeiro em Ponta Grossa, em junho fomos considerados no Jardim Sabará. E o ano passado, confirmado nesse ministério de ancião. E eu vou falar para a mocidade. A mocidade já percebeu que eu sou simples, né? Eu sou simples, irmão. Sou simples, não me vejo como missão. Mas eu tenho para mim, eu estou servindo a Deus a ferramenta que Deus me deu. Com a alegria que Deus me concede, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero levar essa mocidade dentro do meu coração. Quero contar com a visita do irmão Jair e do ministério da região, que vocês passando lá de mim aqui, ó, representou, e tem um Anésio ali, um moço, 30 e poucos anos, Anésio, médico formado, solteiro, toca fagote. O que vocês acham? Vem cá, né? Pega a saudação. Rapidinho. Olha só. Você chamou.
agradecer a Deus também um pouco de palavras que o Deus foi, pela obra de salvação, Deus te chama na graça do Santo Batismo, o Espírito Santo, tem dado o nome da música, e no ano de 2013, eu senti um coração de fazer medicina, não tive condições, mas se alguém também não tem condições, Deus vai ser a tua condição. O país da Bolívia, não sabia falar espanhol, e lá fiz 3 anos de medicina, depois transferi para o país do Paraguai, terminei, e hoje estou aqui trabalhando na região de Ponta Grossa. E uma coisa eu falo, mocidade, quando Deus vai preparar que vocês pegarem o diploma na mão, não se esqueça de trabalhar na obra. Quando chegar o irmão que não tem condição para pagar os honorários, faça de graça para ele. Outra coisa, hoje dos 12 testemunhos que teve aqui, 4 foram de ansiedade. Lá quando eu estou consultando, 80% dos pacientes, ansiedade e depressão. Sabe o que é isso, mocidade? Dos pacientes que eu estou entrevistando assim na consulta, muitos estão deixando de ir na igreja. Em qual delas foi? Eu vou consultando ele e no ponto da consulta eu falo: quanto tempo faz que você não vai na igreja? Independente, eles falam, faz 6 meses. Esse é o tempo da doença que eles têm, porque se abandonam a parte espiritual, sabe? Eu também passei por depressão, fiquei 6 meses em convênio, mas Deus me libertou. Em outra oportunidade eu conto essa obra. O mesmo Deus que me libertou, se tiver alguém com depressão hoje, Deus vai libertar vocês. Agradeço a Deus por essa força. Quero levar a salvação para salvar a cidade da região de Ponta Grossa com a Santa Paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, para todo o meu voto, Deus seja louvado. Amém. Mocidade, eu trago saudações de Joinville, Ivaí, Cândido de Abreu, Sinal do Ano estive em Rondônia, vários lugares, de Ponta Grossa, Jardim Sabará, trago. Oh, glória a Deus! Que coisa linda, hein, moça? Santo Deus, que coisa linda! Esses testemunhos, né, concernente à obra de Deus. É para aumentar a nossa fé, né, irmãos? Testemunho como estes, irmãos, é que a Irmandade gosta de ouvir, né? Servo de Deus contando e as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Deixe aqui seus pedidos de orações e compartilhe esse testemunho, queridos. Fiquem todos na santa paz de Deus.